Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Brasil deve aumentar a importação de arroz e de feijão. O presidente Lula relatou durante uma entrevista que já fez uma reunião com os ministros de Desenvolvimento Agrário e da Agricultura e Pecuária e Abastecimento sobre a disponibilidade dos grãos para o consumo interno. Por causa das chuvas, o cultivo de arroz está parado no sul do país. Para equilibrar os preços e conter uma disparada no atacado, o governo já estuda a importação, então, de arroz e de feijão. E com esse cenário, as negociações envolvendo o arroz estão travadas no sul do país. As tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul, causando grandes destruições e impactos negativos em todo o estado, travaram as negociações de forma geral, segundo apontam pesquisas do CPEA. Colaboradores relatam que não há possibilidade de tráfego entre muitas regiões e a recomendação é reduzir o fluxo de veículos. Produtores seguem avaliando as consequências climáticas sobre as lavouras a serem colhidas, assim como sobre unidades armazenadoras. Com isso, pesquisadores do CPEA informam que a liquidez no mercado de arroz em casca foi praticamente nula na última semana. Ainda assim, os preços do cereal se mantiveram firmes, sustentados pela demanda de outros estados, embora sem muito sucesso nas efetivações. Olha, e além dos prejuízos no campo, as chuvas também impactaram na importação de cebolas. Algumas frutas e hortaliças pesquisadas pelo Hortifruti CPEA vêm sentindo os impactos das fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul. No caso da cebola, a fronteira de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, mudou o cenário das importações. De acordo com agentes do setor, os bulbos importados têm perdido qualidade por causa da alta umidade e ao tempo de espera para o transporte. Até o dia 3 de maio, a travessia de balsas ainda ocorria, mas o escoamento das cebolas pode ser prejudicado, já que parte do estado se encontra intransitável por conta dos danos causados nas estradas. Para a cenoura, pesquisadores do CPEA apontam um cenário crítico na região de Caxias do Sul. Embora ainda não seja possível avaliar com precisão a extensão das perdas, estima-se que as inundações levem a uma janela de oferta, podendo então dificultar e inclusive afetar a retomada das áreas. Entre as frutas, pesquisas do CPEA mostram que as chuvas no sul estão afetando o fim da colheita da maçã Fuji, com atraso das atividades e possível aumento da incidência de doenças nos pomares. Além disso, a logística também foi fortemente impactada, isso porque parte das estradas está bloqueada, impossibilitando o envio das maçãs para outros estados. O tomate está mais caro no atacado. Entenda agora os motivos. Entre 20 de abril e 3 de maio, os valores do tomate e salada subiram em todos os atacados acompanhados pelo Hortifruti CPEA. A média da caixa no atacado de São Paulo foi de R$ 111, 9% acima do cobrado uma semana antes. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi vendido a R$ 100 a caixa, alta de 5%. Nos atacados do Rio de Janeiro e de Campinas, em São Paulo, houve altas de 33% e 2,5% respectivamente. A caixa na Central Carioca foi comercializada por R$ 132 e na de Campinas a R$ 128. A alta é atribuída à lenta maturação dos frutos nas praças produtoras no começo da semana, devido ao clima mais ameno. Ao longo dos dias, as temperaturas aumentaram e aceleraram a maturação, porém não foram suficientes para que os preços recuassem. Outra razão para o aumento das cotações é dada pelo final da safra de verão e início da safra de inverno com baixa produtividade. Um azeite brasileiro foi considerado o melhor do mundo. Produzido no Rio Grande do Sul, o produto recebeu o primeiro lugar na categoria Melhor Azeite de Oliva Extra Virgem Internacional no Guia ESAL. Com acidez máxima de 0,14%, esse azeite produzido no Rio Grande do Sul é preparado com as variedades de azeitonas arbequina, coratina e frantoio, cultivadas sob altos padrões de qualidade. E essa é uma das características que fez com que ele fosse considerado o melhor azeite do mundo.
ele tem um doce muito agradável na boca, ele tem um frescor e tem também no final uma surpreendente picância. Isso é a presença da coratina, que é uma variedade intensa, mas ela está usada num blend frutado. O produto recebeu o primeiro lugar na categoria de melhor azeite de oliva extra virgem internacional no Guia ESAL, considerado o Michelin do setor. A fazenda se tornou a única da América Latina a receber esse selo. O Guia ESAL é da Escola Superior do Azeite de Oliva, com sede na Espanha, maior produtor de azeites do mundo. A Record News está na final do prêmio Mais Admirados do Agronegócio do portal Jornalistas e Companhia. Na categoria Jornalista, você pode votar em Kelly Godoy. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. E em Ingrid Alves. Todas as plantas dessa fazenda, que ocupa uma área de cerca de 7.000 hectares plantados, são digitalizadas. Já na categoria Programa de TV Geral, a Record News é a única emissora com 2 telejornais classificados. Vote em Agro Record News e no Record News Rural. A sua participação faz toda a diferença. Acesse o QR Code e vote agora. Um relatório mostra que os preços globais dos alimentos subiram em abril pelo segundo mês seguido, impulsionados pelo aumento das tarifas sobre carne, produtos lácteos e cereais. O preço dos alimentos calculado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura cresceu 0,3% em abril com relação a março. O índice, que acompanha a variação dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, confirmou a alta pelo segundo mês consecutivo. O número tinha caído todos os meses entre agosto e fevereiro. De acordo com a FAO, a tendência continua sendo de queda em um ano, com uma redução de 9,6% em comparação ao mesmo período de 2023. Em abril, o preço da carne foi o que mais aumentou, 1,6%. Os cereais subiram 0,3%, principalmente devido às condições climáticas para a próxima colheita em vários países produtores. Os óleos vegetais também subiram 0,3%. Entre os produtos com queda nas taxas está o açúcar, 4,4%. A produção parece ser maior do que o esperado na Índia e na Tailândia. No Brasil, as chuvas no final de março e abril ajudaram a acalmar os temores sobre a colheita, de acordo com a FAO. A soja é a principal cultura agrícola de exportação do Brasil e com ela se produz farelo para ração animal e também biodiesel. Mas hoje você vai conhecer como é produzido o óleo de soja, tão consumido pelos brasileiros. Vamos mostrar as principais etapas no processo de produção, do campo e até o envasamento. Muitas rotações por minuto. A colheitadeira está a todo vapor. A máquina tem capacidade de colher 1.500 sacas em um dia produtivo. A soja que sai dessa lavoura é produzida no município de Tupaciguara e a expectativa é colher 240 mil sacas este ano, que aliás é um ano já cheio de desafios. O Marco Túlio é produtor de soja há 20 anos, decidiu apostar na cultura por influência do pai e deu certo. Hoje ele planta 4.000 hectares. O ciclo da soja pode variar de acordo com o solo e o interesse do produtor. Tem soja que é colhida com 100 dias e tem soja que é colhida com 130 dias. Esse grão aí vai ser transportado rapidinho e o destino, uma indústria de óleo. Hoje as indústrias oferecem várias ferramentas para a gente tá negociando, né? Tanto contrato futuro para a gente se prevenir de uma queda de preço, alguma coisa assim. Eles também ajudam financiando e fazendo trocas com os insumos em troca da soja, né? Então tem várias ferramentas, várias modalidades que a gente pratica. E a soja, antes de se tornar óleo, como conhecemos, segue uma cadeia de procedimentos que começa com o grão e chega ao produto refinado. Entre um e outro, a gente tem 4 grandes estágios: o recebimento, a extração, a refinaria e o envase.
Só que dá para fazer melhor, dá para a gente mostrar o processo de perto. Estamos numa das plantas de uma indústria que beneficia soja. O Luiz Gustavo é o nosso anfitrião. A empresa envasa 800 mil garrafas como esta em um só dia em Uberlândia. E tudo começa com o grão descarregado no recebimento. Essa máquina que a gente está vendo fazendo a agitação é o primeiro processo pelo qual a soja passa, o processo de limpeza. Eu, como leigo, eu brinco que essa aqui é uma grande peneira, mas não é bem assim não. Gustavo, essa aqui é uma grande peneira, mas quer dizer, é um processo um pouco mais complexo. Perfeito. Aqui é onde tudo inicia, né? Aqui a gente faz o primeiro controle operacional. Essa peneira remove impurezas que são inerentes ao processo de colheita, que vem junto com a soja, como talos, vagem, e eu faço a primeira limpeza da soja. Agora, depois a gente passa por um processo de tirar a umidade, quer dizer, vai secar, esse aqui é um secador pelo qual a soja passa, né? Qual o objetivo que vocês têm ao passar a soja por aqui? Aqui a gente faz um controle de umidade do grão de soja, para você fazer uma armazenagem de forma correta. E o processo ocorre no secador, no interior do equipamento, onde você tem um fluxo da soja com gases relacionados à queima do nosso cavaco de eucalipto e você gera essa energia para poder fazer a secagem da soja. Olha, depois de tudo isso, ela vai para o armazém e ali ela fica estocada. Por quanto tempo ela pode ficar estocada? A soja, ela precisa ter alguns controles para ter uma boa armazenagem e para garantir uma boa conservação. Para isso é necessário você ter um controle de temperatura, aeração e umidade do grão no interior do armazém. Isso nos garante uma maior longevidade de armazenagem, 3, 4, 5 meses seguramente. Em uma época de safra, a fábrica recebe até 11 mil toneladas de soja em um único dia. Esse local é onde acontece a extração, mas esse procedimento a gente pode dividir, a grosso modo, em dois módulos. Nesse prédio mais próximo aqui, a gente tem a preparação da soja. E naquele lado do fundo, a gente tem a extração em si. Vamos detalhar isso, Gustavo. A preparação se trata do quê? E depois a extração, como é que acontece? A preparação é onde nós recebemos o grão de soja inteiro e fazemos um preparativo para o posterior processo de extração. Na preparação nós quebramos o grão de soja em pedaços menores, removemos a sua casca e a polpa da soja a gente promove o processo de laminação, para que na etapa posterior, que é a extração, a gente tenha mais eficiência do processo de extração de óleo. Essa extração é um processo feito de que maneira? A soja possui 20% de óleo, então nós precisamos removê-lo de uma forma por completo, né, da soja, esse óleo. E lá nós temos um processo por extração por solvente, onde nós utilizamos um solvente chamado hexano, que é um solvente comercial, que nós utilizamos na remoção desse óleo da soja. Essa mistura, solvente com óleo, ele vai para um processo depois para a gente fazer uma destilação e fazer a remoção por completo do solvente, deixando o óleo bruto puro. Com o óleo já pronto, a gente chega ao setor de envase. Aqui as garrafas são preparadas e enchidas. A linha de produção é minuciosa e tem depois a colocação de rótulos e o encaixotamento. São 20 garrafas em cada caixa. Elas são juntadas, colocadas nos pallets e vão para a expedição. Aqui nós já temos o nosso produto acabado, que é o óleo refinado de soja sendo envasado na nossa linha. Aqui nós temos o processo de sopro, o processo de enchimento, rotulagem, encaixotamento do nosso produto final. E daqui nós mandamos o nosso produto para a mesa dos nossos clientes. Nós temos vários insumos que compõem esse processo, né? A própria garrafa, o próprio rótulo que contém a marca do nosso produto e tudo isso compõe a embalagem final do nosso produto. O drama humanitário no Rio Grande do Sul tem mobilizado todo o Brasil para ajudar quem mais precisa neste momento. E além das cidades, áreas rurais também foram alagadas. Esse cenário tem sido acompanhado de perto pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, que reúne 41 empresas do setor no país responsáveis por 98% da carne negociada para mercados internacionais. Para ter mais informações, eu converso agora com Antônio Jorge Camardelli, que é presidente da ABIEC. Bom dia, Camardelli. Obrigada por estar aqui com a gente para analisar essa tragédia histórica. E o que a gente já pode falar sobre o setor de carne vermelha no Rio Grande do Sul? Bom dia, é um prazer estar com vocês. Na verdade, a gente pode dividir
esse cenário dramático aí, né? De duas formas. Sobre o aspecto comercial, a gente está conseguindo dar um equilíbrio pela própria capilaridade das empresas que estão aí no Rio Grande do Sul, ou seja, né, os contratos são transferidos e com isso não tem solução de continuidade, a gente vem atendendo por outros estados e por outras plantas. Sobre o aspecto do cenário, nós somos solidários e a gente procura, nós estamos nos agregando a processos que tenham continuidade, porque a gente acha que não se trata de um processo emergencial, né? Nós vamos ter que fazer todo esse esforço de continuar colaborando e dentro de todos os aspectos, principalmente na recomposição do cenário futuro, né? Apesar da gente ter tido problemas maiores nos portos, etc., isso tudo vai redundar numa dificuldade muito grande pela grande quantidade de estradas vicinais ou estaduais ou até federais que não estão em condições de dar fluxo e sequência. A gente vive num processo complexo e muito intensivo, né? De chegada de embalagens, rotulagem diferenciada para os mais diferentes países, mas como eu disse anteriormente, tudo isso faz parte de uma reengenharia que é fácil da gente resolver perto do grande problema, né? Que ataca lá o meu estado de origem, né? Pois é. Inclusive, há uma preocupação em relação à logística de entrega de ração para os animais, né? Eu acredito que, no caso, o bovino, mesmo prejudicado, ele é muito menos sensível que os animais de integração, né? A gente tem acompanhado e tem sido solidário com o setor de aves e suínos, porque quando o animal está pronto, tratando-se de aves e suínos, tu não tem muita opção. Já o bovino, tu tem esse gap aí de trabalhar com alongando o prazo um pouco mais, um pouco menos. Mas, de qualquer forma, a gente vem estudando alternativas, né? E temos estado presentes em relação aos nossos parceiros e outros também que não são nossos parceiros, para que a gente recupere o quanto antes essa estabilidade da cadeia produtiva, né? E quando a gente fala cadeia produtiva, contemplando todos os itens, desde a parte de logística até a parte de retirada dos animais, ou seja, voltar ao fluxo normal e que vai custar muito tempo, né, e muito trabalho para todo mundo. Camardelli, a gente falava do arroz ontem, pontuando que o Rio Grande do Sul é o maior produtor do Brasil, né? Com relação ao setor de carne vermelha, qual a importância desse estado, para a gente ter uma ideia da dimensão? O Rio Grande do Sul ele é importante por várias características, né? A gente pode pensar várias, mas vamos começar pelo diferencial que é o peremptório, digamos assim, né? O rebanho brasileiro hoje, de mais de 200 milhões de cabeças, ele é composto 90% de gado zebu, né? E 10% de gado europeu. Exatamente esse gado europeu que tem características diferenciadas de marmoreio, né? E tem um mercado cativo em relação aos cortes nobres, digamos assim, está exatamente baseado aí, né? Então a gente, como eu disse anteriormente, vai fazer um rearranjo em relação aos contratos já efetivados, né? Para que a gente possa dar vazão e cumprimento. E, como foi citado anteriormente, quanto mais cedo, né? Apesar de, em tese, a localização dos frigoríficos estão mais voltadas para as áreas lá de Bagé, São Gabriel, né? E a área de produção também naquela volta lá, Livramento, etc., né? Nós temos poucas notícias de inviabilidade de estradas que possam ser operacionalizadas para a gente fazer essa retirada do gado. Então, aos poucos, com esse rearranjo que o governo do estado está, e com o apoio do governo federal, essa equação de fluxo vai se resolvendo e a gente vai também arquitetando alternativas, como eu falei anteriormente, de que, por enquanto, contemplar o atendimento aos contratos pela capilaridade que a gente tem, dos mesmos CNPJs em vários outros estados,
para que a gente possa manter o nosso produto nas gôndolas no exterior, né? Que isso é um dado muito importante, né? A parte de punição comercial, ela vem pela ausência do teu produto e a oportunidade que tu dá para outros competidores substituir a nossa presença nos mais de 150 países que a gente exporta carne. Pois é, e o setor vem de um bom momento, com bons resultados em relação ao primeiro trimestre deste ano, não é? Exato, a gente fechou, tá? O nosso histórico, ele vem desde do pré e pós-pandemia, né? Onde a gente teve, juntamente com a articulação do governo, uma preocupação pontual e muito cuidadosa em relação a cuidados na época do Covid, cuidados com o empregado e também cuidados com o produto. Nós fumigávamos, né, todas as embalagens, todos os containers, né, de sorte que a gente não teve nenhum problema maior. Isso fez com que o Brasil, naquele ano, nós exportamos mais de 12 bilhões de dólares, né? Então, essa sequência e essa presença fez com que o Brasil mantivesse a sua presença em todos os mercados e até, por que não, ocupando o espaço de alguns players, né, pelas dificuldades que tiveram lá durante o Covid. A realidade de hoje, a gente fecha o primeiro trimestre com um aumento aí de 18% em faturamento, ou seja, a gente faturou mais de 2,5 bilhões de dólares, e a gente também teve um aumento de 25% em relação ao volume, né? E tivemos uma queda no preço médio, mas quando a gente fala em queda de preço médio, não significa que eu estou vendendo mais barato, significa que para acompanhar as demandas internacionais, as dificuldades estruturais de países, né, eu sou obrigado a mexer no meu cardápio de ofertas. Então, a gente, para não perder espaço no mercado, a gente oferta produtos com preços diferenciados. E isso fez com que a gente ainda, né, mantivesse essas taxas de avanço, e eu acho que a gente fecha esse ano, né? É muito precoce falar fechando o mês de abril, mas a expectativa que tem é que a gente passe aí os 12 bilhões de dólares de novo. Pois é, e com garantia sanitária, como você explicou para a gente, Camardelli. Agora, eu acho importante a gente pontuar aqui alguns compradores. China, principal mercado, e já vem na sequência Estados Unidos. Olha que interessante a tua pergunta, né? E isso é fruto até de uma reportagem diferenciada, porque quando a gente fala em segurança alimentar, se nós chegarmos à conclusão que esse mês, em números redondos, nós vamos mandar 100 mil toneladas de carne para a China, e que dentro do pacote, dentro do processo comercial, eu tenho em média 150 a 180 quilos de carne por boi abatido. Se a gente fizer uma divisão simples, nós estamos falando de um fenômeno que o Brasil abate hoje e exerce todo esse processo em cima de dificuldades estruturais sobre o aspecto de portos, de fluxo de navio, essa coisa toda. Nós estamos abatendo por mês, em números redondos, 600 mil animais por mês só para a China. Então, isso é uma proeza e é digno da gente, como eu disse anteriormente, fazer uma reportagem mais pontuada, é isso que a gente sugere, por conta dessa taxa de sucesso. Mas quando a gente fala da taxa de sucesso, não é só do volume, nós estamos falando de uma operação comercial de sucesso. Vocês não enxergam nem veem, não tem na mídia qualquer tipo de problema financeiro, que o que a gente vende, a gente entrega no prazo estabelecido e a gente recebe tudo que vende, né? Então, é um processo extremamente eficiente, né, que a gente está reportando. Em relação aos Estados Unidos, nós hoje praticamente estamos remetendo matéria-prima para a industrialização de hambúrgueres, né? Ou seja, parceiros em termos de matéria-prima para a indústria. E isso fez com que a gente cada vez mais aumentasse, e essa sequência ela só é factível
a partir do momento que tu não tem nenhuma surpresa sobre o aspecto de análise microbiológica, de atendimento de padrões estabelecidos pelos americanos, padrões comerciais estabelecidos pela indústria. Então, esse é o cuidado que os associados à BEC têm tido, né, de acompanhar, e todos esses mercados adquiridos, né, com grandes dificuldades e com o apoio do MRE, da PEX e do MAPA principalmente, são muito difíceis de ser conquistados, mas esse é um retrato de um trabalho conjunto que a gente tem que aplaudir e dar sequência. O que a gente pode também reportar para os ouvintes é o seguinte: o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Entretanto, em números redondos hoje, o Brasil ainda não coloca 1 quilo de carne nos 3 mercados mais importantes em preço médio e volume, ou seja, Japão, né, Vietnã, Coreia do Sul e Turquia hoje são os nossos mercados-alvos. A gente tem feito um trabalho e a gente praticamente está com uma expectativa muito grande da abertura de um desses mercados durante esse ano. A gente fica pela torcida, com certeza, assim como aconteceu com o México, um mercado que foi aberto recentemente, né, Camardelli? E fica aqui o compromisso da gente um dia fazer uma reportagem focando bem nesse mercado chinês. Agora, tem um outro mercado que é muito importante, que são os Emirados Árabes Unidos, inclusive, né? Eu acompanhei, inclusive tive a oportunidade de ver como que esse mercado recebe a carne bovina brasileira e que tem uma certificação com extrema qualidade também, né? De novo, né? É interessante a tua pergunta, porque ela dá oportunidade para que o ouvinte, né, o pecuarista, o produtor, ou seja, todas as pessoas que participam desse processo tenham a noção da habilidade e da ginástica que a gente faz para atender mercados, né? Se tu olhares bem nas estatísticas oficiais, aparece lá Turquia, com grandes quantidades de carne, né? Mas alguém vai perguntar como é que tu acabasse de falar que tu não tem acordo com a Turquia e tu está mandando carne para lá. Essa é a ginástica que a gente faz para poder atender os mercados. Então, grande parte das estatísticas de Emirados, da Jordânia e da Turquia são todos produtos que a gente só consegue viabilizar destinados todo ao Irã, que hoje é um grande consumidor, né? E por estar fora do acordo, por estar fora do acordo nuclear, né? Eles têm algumas dificuldades de deslocamento de armadores, oferta de containers, e para a gente viabilizar esse processo, a gente usa esses hubs, como eu te disse, e dentro desse conceito, Dubai, né, os Emirados Árabes despontam com uma participação muito grande, não só para esse mercado do Irã, mas como também para outros mercados que utilizam os Emirados como base para depois a gente encaminhar para outros países, né? Isso é interessante para nós, que a gente consegue contemplar em quantidades diferenciadas, mas sempre atendendo o apelo dos importadores e dando sequência ao nosso processo. Olha, Camardelli, é um trabalho muito importante que a BEC faz, inclusive para mostrar toda a nossa qualidade, a qualidade sanitária também, de certificação mundo afora, estando presente em várias feiras internacionais. Eu sei da sua dedicação, então é sempre muito bom te ouvir. O Record News Rural está sempre de portas abertas. Um bom dia para você e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Vamos torcer pelos gaúchos lá. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, e a torcida sempre pelo nosso Rio Grande do Sul. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa combinado. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.